professor Hernani Sobral, ele, com a múltipla ação que ele teve dentro da área de engenharia, naquela época ele já desenvolvia também a parte de projeto estrutural, principalmente desenvolvendo trabalhos na execução de pontes e prédios. Por exemplo, se você chegar ali no Canela, que você vai ver lá o Palácio Florentino, você vê um edifício de 22 pavimentos que foi construído na década de 70. Ali na Marechal Floriano, que na época era um dos prédios mais altos, né, construídos aqui em Salvador. Se não foi o primeiro mais alto, talvez o segundo ou terceiro, com altura equivalente, 22 pavimentos. E era dentro dos processos de aplicação dos métodos de engenharia para o cálculo de uma lâmina tão estreita, porque o prédio ele é alto e relativamente estreito, a aplicação dos métodos de cálculo, ele já desenvolvia isso com uma maestria grande. Aí você vai na ponte de Jaguaribe, é uma ponte que tem uma extensão significativa, então isso tudo é pioneirismo. Você vai no estádio da Fonte Nova, que hoje já não tem mais, porque já demoliram, agora é novo, mas os anéis superiores, que é com aqueles pórticos. Então isso quer dizer, plantou uma célula, e que, por exemplo, Minos foi um dos seguidores dessa área de estrutura. Ele também participou da equipe de projeto da ampliação da Fonte Nova e ficou encarregado exatamente de poder dimensionar a grande estrutura de sustentação das arquibancadas, que eram os pórticos principais, chamada viga jacaré, que é aquela viga que forma o degrau, e o suporte dela, as duas linhas de pilares que fazem essa sustentação. Foi quando eu participei desse processo por uma designação do professor Ney Cunha, que foi o responsável pelo projeto, e havia uma coisa engraçada, porque o doutor Hernani tinha um acesso muito grande a doutor Diógenes Rebouças. Então, os problemas de estrutura associados às questões de arquitetura, era ele que trazia. Vou conversar com o Diógenes para ver como é que a gente pode resolver isso. E a coisa fluía com uma certa facilidade. Várias reuniões foram feitas por participação dele na busca de uma solução mais racional, mais adequada para poder definir isso. Ele não se acomodava com as coisas que já estavam acontecendo. Então, a grande participação do Dr. Hernani foi exatamente modificar, ampliar, ser capaz de dar eficiência às coisas onde ele encontrava as mãos. Outra coisa característica do professor Hernani era ele saber escolher aqueles que iriam trabalhar diretamente com ele. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Na área da gestão, professor Erundino Pousada Presa foi diretor da escola, depois pró-reitor. Professor Rogério da Costa Vagens, diretor dessa escola, depois reitor da universidade. Professor Cid Santos Gesteira, professor, diretor do núcleo de serviços tecnológicos e diretor da Escola Politécnica. Ele foi superintendente da FAPEX? O professor Hernani Sobral foi o primeiro superintendente da FAPEX, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. E durante mais de 12 anos, ele foi o diretor do Núcleo de Serviços Tecnológicos. O professor Hernani Sobral é um cidadão do mundo. Ele rompeu as fronteiras de Sergipe, a Bahia, depois rompeu e foi para os estados e internacional. Foi através do professor Hernani Sobral que a Universidade Federal da Bahia conseguiu consolidar o acordo com o LENEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal, e foi um convênio profícuo que formou vários profissionais de peso na engenharia brasileira e baiana. Então, hoje, eu acho que a projeção do Dr. Hernani seria muito maior internacionalmente. É uma contribuição muito grande e, convenhamos, pouco reconhecida. Na engenharia, inclusive, não é muito comum se valorizar os seus antepassados.
Então você pode perceber pessoa como um profissional como Arlindo Coelho Fragoso, pouco se fala. Com vários outros. Eu percorro as ruas de Salvador e vejo sargento não sei o que lá, fulano, soldado não sei das quantas, mas aí só encontro uma ruelazinha de nada com o nome de Arlindo Coelho Fragoso. Quer dizer, está faltando valorização desses nossos antepassados. Daí, eu achar que é fundamental essa homenagem que nós estamos querendo fazer ao professor Hernandes Sobral nessa 13ª Semana Pensando em Argamassa, pelo centenário de seu nascimento.